O bombardeiro B-2 é a aeronave mais icônica do mundo, um símbolo do poder militar alemão. Espere, como pode o bombardeiro mais sofisticado dos Estados Unidos remontar até a Segunda Guerra Mundial? Era chamado de Horten-Ho 229 e prometia mudar a guerra aérea para a Alemanha. Com design de asa voadora, a elegante aeronave sem cauda foi projetada não como um bombardeiro, como seu equivalente americano, décadas depois, mas sim um caça para varrer os inimigos da Alemanha do céu. A aeronave era tão avançada que até hoje a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço tenta descobrir como seus projetistas resolveram os principais problemas aerodinâmicos enfrentados com a tecnologia primitiva da época. As asas voadoras são designs altamente eficientes, mas difíceis de fazer voar devido às forças de guinada. Essas forças puxam a aeronave de um lado para o outro durante o voo. Os projetistas de aeronaves enfrentam esse desafio desde o início da aviação, mas dominar o design sem cauda traz inúmeros benefícios. A aeronave sem cauda tem menos atrito aerodinâmico, sendo mais eficientes em combustível. Assim, um avião sem cauda pode ser feito mais leve e carregar cargas pesadas. Menos atrito também significa mais velocidade para uma aeronave, usando o mesmo motor de uma com cauda. Para os Estados Unidos da América, o principal benefício do design de asa voadora foi a redução significativa na assinatura de radar. À medida que a Guerra Fria avançava, a União Soviética começava a contrapor o poder aéreo americano, com defesas aéreas muito robustas. Os soviéticos começaram a interligar radar terrestre e aéreo, mísseis terra-ar e interceptadores aéreos, criando um escudo multicamadas que se mostrou muito difícil para os aviões dos Estados Unidos da América penetrarem. Os bombardeiros existentes não eram mais suficientes. Os Estados Unidos da América necessitavam de algo que fosse extremamente desafiador para os soviéticos detectarem. O design da aeronave americana mais icônica da história foi inspirado pelos projetos de superarmas nazistas. Walter e Raymar Horton iniciaram o projeto da aeronave no começo dos anos 30, para driblar a proibição do Tratado de Versalhes à Alemanha de possuir força aérea, surgindo clubes de esportes aéreos por todo o país. Esses clubes atraíam projetistas de aeronaves e aspirantes a pilotos, sendo a base sobre a qual a poderosa Luftwaffe seria criada. Os futuros pilotos da Luftwaffe aprenderam a voar inicialmente pilotando planadores e veleiros criados por clubes esportivos. Essas aeronaves sem motor contornaram as restrições do Tratado de Versalhes, não representando uma ameaça, já que não poderiam ser armadas. Porém, os aliados da Primeira Guerra não perceberam que isso estava proporcionando algo muito mais crucial para o futuro Reich alemão. Com experiência em pilotar e projetar diversos tipos de aeronaves, os Hortons logo se juntaram ao popular passatempo de voar e projetar aviões, dedicando-se a isso com tamanho vigor que transformaram a sala social da família em uma oficina para construir novos projetos de planadores. Ambos foram muito influenciados por Alexander Lippitt, pioneiro da aeronave de asa delta. Ao contrário das asas de aeronaves tradicionais que se projetam para fora do corpo, uma asa delta apresenta um design de corpo integrado, com as asas sendo uma extensão do próprio corpo da aeronave. Isso aumenta muito a sustentação de uma aeronave, ampliando a área de superfície de sustentação, permitindo que o avião carregue cargas mais pesadas. Os Hortons adotaram o design de asa delta de Lippitt em seu próprio planador, criando o Horton Hope 4. Este planador foi construído em 1941 com a experiência de Walter Horton, piloto da Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha. O corpo era feito principalmente de madeira compensada e aço coberto de tecido, com os últimos 6 pés de cada ponta de asa feitos de extensões de alumínio destacáveis. Para melhorar a aerodinâmica e reduzir o arrasto, o piloto se deitava de bruços ao controlar a aeronave, diminuindo a projeção do dossel acima dela, que gerava arrasto extra. O planador não tinha fins militares práticos. Historiadores suspeitam que os Hortons usavam recursos de guerra alemães para promover suas ambições como projetistas de aeronaves. Os dois buscavam recordes de velocidade e altitude, e alguns historiadores creem que estavam mais interessados em suas carreiras como designers do que em criar aeronaves militares práticas. Mas quando Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, solicitou projetos para um novo bombardeiro, os Hortons viram sua chance.
A Alemanha iniciou a guerra com uma deficiência crítica que ficou evidente após o fracasso na Batalha da Inglaterra. A falta de bombardeiros estratégicos da Luftwaffe limitava severamente os danos que ela poderia infligir na Inglaterra a partir do céu. Imaginando uma segunda batalha da Inglaterra bem-sucedida, a Força Aérea Alemã precisava desesperadamente de grandes bombardeiros. Assim, Göring enviou pedidos para um projeto chamado 3 por 1000, uma aeronave que poderia voar com cargas de bombas de 1000 kg, por 1000 milhas a 1000 km por hora. O pedido de design radical exigia uma aeronave quase 100 milhas por hora, mais rápida que o primeiro jato de combate do mundo, o Messerschmitt Mi-262, a aeronave mais rápida da Segunda Guerra Mundial. Isso implicaria em projetar o avião em torno de potentes novos motores a jato, com o máximo de aerodinâmica alinhado aos projetos dos irmãos Horton. Eles estavam confiantes de que seu design de asa voadora poderia satisfazer os requisitos do programa 3 por 1000, e os motores a jato resolveriam problemas fundamentais desse design que os Estados Unidos enfrentariam anos depois da guerra. Ao projetar sua asa voadora, os americanos usariam motores de hélice que criavam vibrações perigosas, tornando-a muito difícil de controlar. Contudo, os motores a jato solucionaram esse problema. Os irmãos construíram protótipos chamados de RO-229. O primeiro deles, 3, era um planador sem motor construído para testar a aerodinâmica do design. Em vez de usar um túnel de vento, os Hortons rebocaram seu planador para o ar e o soltaram, pilotando-o com segurança de volta à Terra. Depois, os irmãos adicionaram motores a jato ao segundo protótipo, resultando em um voo bem-sucedido em 2 de fevereiro de 1945. Infelizmente, uma falha no motor durante um segundo voo, semanas depois, resultaria na queda da aeronave e morte do piloto de teste. O design provou ser eficaz. Com a guerra se voltando contra a da Alemanha, a prioridade mudou do design de bombardeiros estratégicos. A Alemanha necessitava de caças mais velozes e aprimorados para repelir os enxames de aviões aliados que bombardeavam impiedosamente a indústria alemã. Os Hortons projetaram suas asas voadoras para servirem como caças e bombardeiros. Um design menor poderia se adequar como um caça avançado. Infelizmente, para a Alemanha, o tempo se esgotou e os aviões de Horton nunca decolariam. Historiadores creem que, neste momento, os Hortons estavam mais interessados em trabalhar para seus ex-inimigos do que produzir armamentos alemães. Um protótipo RO-229 seria capturado pelos aliados no final da guerra, enviado à Inglaterra para breve estudo e depois entregue aos Estados Unidos da América. Após estudar o protótipo e investigar os Hortons, os britânicos concluíram em um relatório de 60 páginas que os irmãos priorizavam avançar seus projetos e estabelecer recordes em vez de criar ferramentas de guerra úteis para a Luftwaffe. Heymar Horton tentou emigrar para a América em 1938, onde queria trabalhar como designer de aeronaves, mas o governo alemão negou seu visto de saída por ele ter tido acesso a informações militares classificadas. Apesar do protótipo cair nas mãos dos aliados, os Hortons nunca seriam utilizados pelos Estados Unidos da América ou Grã-Bretanha. Heymar emigrou para a Argentina e trabalhou por um curto período na indústria da aviação. Vários fatores podem explicar a recusa de emprego aos Hortons, enquanto os Estados Unidos da América recrutavam ex-cientistas e engenheiros nazistas. Porém, a reputação de trabalho mal feito deles pode ter sido o motivo principal. Walter Horton cometeu um erro ao calcular o centro de gravidade do V2, pois usou uma fita métrica de aço com os primeiros 10 centímetros quebrados. Isso alterou o centro de gravidade calculado, resultando em um desastre previsível. Embora eles próprios não conseguissem emprego na indústria aeroespacial americana, seu design seria rapidamente testado. Designs de asa voadora também já existiam nos Estados Unidos da América. O lendário designer americano Jack Northrop experimentava um design de asa voadora desde 1941. Com os Estados Unidos da América considerando entrar na Segunda Guerra Mundial, o exército americano temia que a Grã-Bretanha caísse nas mãos das potências do eixo. Se isso acontecesse, precisariam de um bombardeiro capaz de atacar alvos alemães diretamente dos Estados Unidos da América. A Força Aérea do Exército concedeu contratos para Northrop e Volt, consolidado desenvolverem um bombardeiro capaz de carregar 10.000 libras de bombas em uma missão de ida e volta de 10.000 milhas.
O bombardeiro teria que voar a uma velocidade máxima de 450 mph, com cruzeiro de 275 mph, e voar a 45 mil pés de altitude para evitar os caças alemães. Northrop começou a criar protótipos de asa voadora, resultando nos protótipos XB-35 e Ikard-YSB-35. O design apresentava vários problemas, como vibração dos motores à hélice causando instabilidade, e como a Alemanha parecia incapaz de invadir a Grã-Bretanha, a necessidade imediata de bombardeiros de longo alcance tão extremos diminuiu. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos da América retomaram o interesse por bombardeiros de longo alcance extremo. Northrop, então, aperfeiçoou seu design, criando o Northrop YB-49. Desta vez, ele usou motores a jato em seu protótipo, resolvendo muitos problemas dos designs anteriores. Em 22 de outubro de 1947, o primeiro IB-49 decolou e estabeleceu um recorde de resistência por permanecer em voo acima de 40 mil pés por 6 horas e meia. Infelizmente, o segundo IB-49 foi perdido em 5 de junho de 1948, matando o piloto, Major Daniel Forbes, o copiloto, Capitão Glenn Edwards e outros 3 tripulantes. Durante os testes de recuperação de stall, a asa externa sofreu 2 grandes estresses e se desprendeu, causando a queda e destruição da aeronave. Durante os testes do IB-49, o Exército dos Estados Unidos da América notou que ele tinha uma seção transversal de radar drasticamente reduzida, algo que, apesar dos rumores populares, nunca havia sido o foco dos designs anteriores de Horton. O IB-49 foi cancelado em favor do Convair B-36 Peacemaker devido a uma mudança na doutrina dos Estados Unidos da América. O design do motor a pistão do Convair possibilitou maior alcance e capacidade de carga em relação ao IB-49. Com a Guerra Fria, os Estados Unidos da América queriam um avião que alcançasse a União Soviética com uma carga nuclear. Contudo, os dados sobre a seção transversal de radar reduzida do IB-49 inspirariam o desenvolvimento do bombardeiro Stealth B-2. O B-2 resolveu os principais problemas do design de asa voadora, ou seja, falta de controle de guinada. Antes dos controles fly-by-wire, os pilotos usavam hidráulica para afetar diretamente as superfícies de controle de uma aeronave. Isso não só exauria fisicamente o piloto, como também reduzia significativamente a precisão do controle da aeronave. Contudo, a eletrônica moderna permitiu aos pilotos voar uma aeronave por interface eletrônica. Mas foi a adoção de um computador que realmente permitiu que o B-2 brilhasse. Um computador de voo avançado, o mais avançado do mundo na época, traduziria os comandos do piloto nas superfícies de voo e motores do B-2, permitindo manobras que normalmente exigiriam lemes e elevadores de cauda. Os controles precisos do computador permitiram ao B-2 realizar manobras extremamente afinadas e perigosas, impossíveis para as aeronaves de asa voadora anteriores. O B-2 combinaria design e tecnologia de forma perfeita, estabelecendo o padrão para um futuro onde a furtividade é mais importante que velocidade ou altitude em aeronaves militares. Atualmente, o Exército dos Estados Unidos da América considera um design de asa voadora sem cauda para seus caças de 6ª geração, sinalizando um futuro onde os lemes de cauda serão obsoletos. Agora vá conferir nosso bombardeiro Stealth de próxima geração, o B-20 e um Raider, ou clique neste outro link em vez disso.